Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer em nosso passo a passo de crochê este bico. Ele tem pequenos detalhes em 3D e é ótimo para utilizar em peças diárias, como panos de prato, toalhas e onde mais você desejar. Para fazer esta amostra, utilizei uma linha Contex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha e amarre na barra do tecido. Depois, puxe a linha que vem do novelo e prenda, desta forma. Agora, para prosseguir, faça 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado, formando o primeiro espaço do caseado. Agora faça mais 3 correntinhas, meça a distância e faça mais um ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Aqui temos o segundo espaço do caseado. Faça mais um espaço com 3 correntinhas de espaçamento. Agora, faça 8 correntinhas. Pegue nos fios deste último ponto baixo alongado que fez desta forma e prenda com um ponto baixíssimo. Assim se formará uma pequena argola. Depois prossiga, faça 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça mais um espaço do caseado. 3 correntinhas e faça mais um espaço do caseado. Depois, observe aqui. Antes desta argolinha, você deve ter 3 espaços do caseado. Conte. 1, 2, 3. Antes da argolinha. E depois desta argolinha, apenas 2. Agora, para prosseguir, faça 3 correntinhas. Vire o trabalho. Dê 2 laçadas na agulha e dentro desta argola, faça um ponto alto duplo. Depois, dê mais 2 laçadas na agulha e faça outro ponto alto duplo dentro da argolinha. Agora, trabalhe 5 correntinhas. Dê 2 laçadas na agulha e faça novamente dentro da argolinha mais 2 pontos altos duplos. Assim, vamos formando pequenas colunas. Trabalhe mais 5 correntinhas. Depois, faça 2 pontos altos duplos dentro desta argolinha. Faça mais 5 correntinhas. Já temos 3 destas pequenas colunas. Você deverá ter um total de 4. Dê 2 laçadas e faça os últimos 2 pontos altos duplos dentro desta argolinha. Veja, já temos 4 destas colunas. Faça 3 correntinhas. Pule 2 espaços do caseado, conte 1, 2 e aqui sobre este ponto baixo alongado, prenda com um ponto baixo. A parte central do motivo já está finalizada. Agora faça 3 correntinhas. Prenda com um ponto baixo no primeiro ponto que você tem preso à barra do tecido. Pegue nos fios e faça um ponto baixo. Agora vire o trabalho. Veja, estes 2 pontos aqui consideramos como os 2 pontos altos. Dê uma laçada e nesta correntinha faça mais 5 pontos altos em sequência. Não há espaçamento entre eles. Então, nestas correntinhas, ficaremos com um total de 7 pontos. Fizemos 5 e consideramos mais aquelas correntinhas que já tínhamos do início. Agora, para prosseguir, dê uma laçada e pegue neste ponto que estou mostrando com a agulha. Dobre o trabalho para facilitar e comece a trabalhar meios pontos altos.
você deve fazer em sequência, neste ponto, 7 meios pontos altos. Na coluna, este é o segundo ponto que fizemos, então você trabalha primeiro no segundo e depois no primeiro, sempre fazendo 7 meios pontos altos. Depois que fizer os 7, entre eles, pegue neste fio que formou a argolinha e faça um ponto baixo. Dê a laçada, gire o trabalho de forma que fique mais fácil para trabalhar. E agora, neste ponto que ficou sobrando da coluna, volte trabalhando 7 meios pontos altos. Assim, aquele formato 3D que mostrei no início do modelo já fica pronto. Depois que fizer os 7 meios pontos altos, gire o trabalho de forma que você veja ele como estou mostrando aqui. Localize o ponto que fez a divisão entre as correntinhas e a coluna, pegue sobre ele nesta correntinha desta forma, puxe a linha que vem do novelo e faça um ponto baixo. Agora vamos trabalhar nessas correntinhas que ficam do lado de trás. Dê a laçada e logo comece a trabalhar 7 pontos altos. Não há espaçamento entre eles, apenas faça 7 pontos altos nessas correntinhas que ficam do lado de trás. Veja, praticamente o nosso modelo é isso. De agora em diante são repetições. Então dê a laçada, veja o segundo ponto que fizemos, este aqui com a agulha. Note bem, é sempre primeiro o ponto que está na esquerda. E depois faça 7 meios pontos altos. Assim você vai formando este desenho que dá neste bico. Depois prenda com ponto baixo na argola central. Dê a laçada e volte trabalhando 7 meios pontos altos neste ponto que sobrou da coluna. Aqui a contagem de pontos é sempre a mesma, então é muito fácil de lembrar, sempre são 7 pontos. Nestas colunas são 7 meios pontos altos e nas correntinhas que ficam do lado de trás também são 7 pontos, 7 pontos altos. Agora localize onde está a emenda dos pontos, pegue na correntinha que está do lado de cima e faça um ponto baixíssimo, terminando com este desenho central. Dê a laçada e nas correntinhas de trás, prossiga fazendo 7 pontos altos. Veja bem então. Nestas outras duas colunas que falta fazer são iguais a essas que já fizemos. Então, se você sentir dificuldade, volte o vídeo e veja como já fizemos as duas anteriores. As duas que faltam são iguais. Você trabalha em um ponto, depois no outro, faz as correntinhas e prossegue. Quando chegar aqui ao final, faça o último desenho central e vamos fazer 7 pontos altos para ficar com a mesma quantidade de pontos que fizemos do lado direito. Então, nas últimas correntinhas, trabalhe 7 pontos altos. No outro lado, do lado direito, fizemos apenas 5 pontos altos, mas é porque já consideramos as correntinhas que tinha anteriormente como 2 pontos altos. Por isso aqui, trabalhamos logo 7 pontos altos. Depois de finalizar, meça a distância deste ponto alto na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. E assim o primeiro motivo já estará finalizado. Veja aqui. Esta é a distância que um motivo ocupa. Veja aqui, já temos um espaço completo para fazer o próximo motivo. 3 espaços, argolinha e depois mais 2. E então é só ir repetindo os motivos pela extensão do seu tecido.
Quando você finalizar, apenas faça mais um ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Puxe, faça o ponto, depois uma ou duas correntinhas extras e pode cortar a linha. O modelo já está finalizado. Espero que você tenha gostado deste modelo de hoje. Muito obrigada por nos ter assistido. Um abraço e até a próxima!